Olá, bem-vindos ao Educast. Meu nome é Reinaldo e hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. Bom, vamos ver a definição aqui. Uma equação do primeiro grau na variável x é toda equação que pode ser expressa no formato ax mais b igual a zero, onde a e b são números reais e a obrigatoriamente deve ser diferente de zero. Quem está começando a ver equação agora deve ter ficado com algumas dúvidas. Por exemplo, o que é uma equação? Uma equação é uma coisa do tipo assim, uma expressão algébrica de um lado, o sinal de igual, e outra expressão algébrica do outro lado do sinal. Isso é uma equação. A segunda pergunta é, por que A tem que ser diferente de zero? A tem que ser diferente de zero porque nessa equação aqui, ó, se A for igual a zero, você desaparece com o termo x. Isso deixa de ser uma equação do primeiro grau. Outra pergunta é, equação do primeiro grau. Por que a gente chama isso aqui de equação do primeiro grau? É porque o maior expoente da variável é 1. Embora não esteja escrito 1 aqui, no fundo ele está aqui. Ele só não está explicitado. Aqui. Vocês vão ver que os matemáticos economizam na notação, né? Principalmente quando a notação não agrega nenhuma informação nova, que é o caso do x elevado a 1. Por quê? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então não se escreve x elevado a 1. Nessa equação, a e b são chamados de coeficientes, sendo que o a é o coeficiente que multiplica o x e o b é o termo independente, porque não tem nenhum x aqui nessa parte da equação. Vamos fazer alguns exemplinhos para reforçar essa ideia aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, 2x menos 5 igual a zero. Essa é uma equação e ela está nesse formato aqui, né? Nessa equação aqui, quem seria o a e quem seria o b? Né? A gente pode ver que o a é aquele número que multiplica o x. No caso aqui é o 2. E o b é o termo independente, que é o menos 5. Então, nessa equação aqui, o a é igual a 2 e o b é igual a menos 5. Ok? Vamos ver agora essa outra equação aqui. A gente pode ver logo de cara que ela não está nesse formato aqui. Então a gente precisaria modificar um pouco a equação para ela ficar nesse formato para a gente poder identificar os coeficientes. Ok? Vamos fazer isso então. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse termo aqui, que é menos 5 terços, e jogar para o outro lado da igualdade. Quando a gente faz isso, a gente troca de sinal. Ok? Isso então vai ficar assim, x mais 5 terços igual a zero. Ok? Agora, essa equação ficou naquele formato ali. Então, a gente consegue ver que o número que multiplica o x é 1. Vocês não estão vendo nada aqui, mas é aquele negócio que eu falei dos matemáticos que economizam na notação. Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, por isso que aqui, ó, ele não está escrito aqui, mas no fundo tem um 1 aqui na frente do x. Ok? Então, nessa equação aqui, o a é 1 e o b é 5 terços. Ok? Vamos fazer mais um último exemplo aqui dessa equação, que está um pouco diferente aqui, né? Porque parece que tem uma equação do primeiro grau aqui e outra do primeiro grau aqui desse lado.
O que a gente tem que fazer nessa situação? A gente tem que reorganizar essa expressão de modo que ela fique nesse formato aqui. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse 7x, jogar para lá, ele vai mudar de sinal, né? E vamos pegar esse menos 1 aqui também e vamos jogar para o outro lado da igualdade, trocando de sinal. Ok? Então isso aí ficaria assim. 4 menos 4x, que já está lá, mais 7x, que é esse 7 que foi para lá mudando de sinal, mais 1 igual a 0. Ok? Porque foi todo mundo desse lado para lá, sobrou 0 aqui. Bom, aqui a gente consegue juntar os termos que tem x, que são o menos 4x e o 7x, com os termos que não tem x, que é o 4 e o 1. Então essa equação vai ficar menos 4x mais 7x dá 3x. 3x. 4 mais 1 vai ficar 5. Igual a 0. Ok? Então, o resultado é que o A, nessa equação, é o 3, e o B é 5. Tudo bem? Bom, então a gente já está craque para identificar os coeficientes da equação do primeiro grau. Vamos passar por uma coisa importante que é raiz da equação. Né? O que é raiz da equação? A raiz de uma equação do primeiro grau é o número que torna a equação uma sentença verdadeira. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. 5x menos 10 igual a 0. O que a gente precisa fazer, né, para descobrir qual que é a raiz? A gente vai pegar aqui, escrever assim, ó, 5x, e vamos passar esse menos 10, esse menos 10, para esse lado da igualdade, mudando de sinal. Vai ser 5x igual a 10. E com isso a gente vai saber que x é igual a 10 sobre 5. Então x vai ser igual a 2. Ok? 2. Então 2 é o valor que, colocado aqui no lugar do x, vai transformar essa sentença numa sentença verdadeira. Por quê? Se aqui for 2, vai ser 5 vezes 2, vai ser 10. 10 menos 10 é igual a 0. Então, essa sentença será verdadeira. Ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui, para a gente praticar um pouco mais. Esse exemplo é um pouco mais complicado porque tem fração. E as pessoas morrem de medo de fração. Mas não tem problema algum. É só praticar um pouco. Como a gente está vendo aqui, você tem uma fração aqui, e você tem uma fração aqui, só que ela não está escrita. É aquele negócio dos matemáticos serem econômicos na anotação. Tá? Todo 3 pode ser escrito como 3 sobre 1. Ok? Então, a gente só consegue somar frações que têm o mesmo denominador. Então, a gente precisa colocar todo mundo com o mesmo denominador. Como que a gente faz isso? A gente tem que procurar qual que é o MMC. E o MMC disso tudo aqui é 2. Porque é 2 aqui e 1 aqui. Então, vamos mudar essa equação, vamos fazer assim, ó. Como esse tem o mesmo denominador desse, a gente já pode somar direto. Vai ser 3x menos 2 menos x sobre 2, que é igual a 3 sobre 1. Para a gente colocar
2 aqui embaixo, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por 2, certo? E aqui vai ficar 6, ok? Sobre 2. Aqui ficou um pouco confuso, mas eu vou escrever desse lado aqui. Continuar aqui, ó. Então, é 3 menos 2 menos 1, 3x menos 1x dá 2x. Menos 2 é igual a 6 sobre 2. Ah, esqueci o 2 aqui também. Como estão todos com o mesmo denominador, você pode desprezar o denominador. Vamos só considerar a parte de cima. Ok? Então, isso aqui vai ficar 2x menos 2 igual a 6. Certo? Todo mundo entendeu aqui? Como eles têm o mesmo denominador, você pode desprezar. Porque se você pegar isso aqui, multiplicar tudo por 2, esse 2 vai desaparecer aqui. Ok? Bom, agora nós ficamos com essa equação aqui. A gente precisa fazer aqui, passar esse 2 para o outro lado. Vai ficar 2x igual a 6 mais 2. Né? Isso vai ficar 2x igual a 8. O que vai levar a x ser 4. Ok? 2x igual a 8, então x igual a 4. Ok? Então, a raiz dessa equação aqui, dessa daqui, que a gente transformou e ela virou essa equação aqui, ó, é 4. Por quê? Se você colocar 4 aqui, fica 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8, é igual a 6 mais 2, que também é 8. Então, essa sentença ficou uma sentença verdadeira. Isso quer dizer que a sentença inicial também é verdadeira. Bom, então, vamos fazer mais esse último exercício aqui. Olhando para ele, ele está um pouco esquisito, né? Porque você vai falar, isso aqui não é uma equação do primeiro grau, por quê? Porque o x está elevado ao quadrado aqui. O que eu tenho a dizer? Assim, nessas horas você para, respirar fundo e começa a mexer nas equações. Vamos simplificar essas equações aqui e vamos ver o que acontece, ok? Então, primeiramente, a gente tem que eliminar os parênteses, certo? E aqui, eliminando os parênteses aqui, vai ficar x, colchete, chave, né? Sei lá. 2x menos 3. Esse menos 1, ele está multiplicando tudo que está aqui dentro, certo? Então, na hora que você multiplica aqui, vai ficar menos 3 e vai ficar mais x, ok? Menos... Aqui esse 3, menos 3 também está multiplicando o x quadrado e está multiplicando o menos 1. Então, aqui vai ficar menos 3x quadrado mais 3, igual a 0. Ainda a gente tem que trabalhar nessa parte aqui, né, que tem um x multiplicando o que está dentro do colchete aqui, ok? Então, isso aqui vai ficar, esse x vai multiplicar aqui, 2x quadrado, esse x multiplicando 3 menos 3 vai ficar menos 3x, e aqui vai ficar x vezes x ao quadrado, menos 3x quadrado mais 3, igual a 0. Agora, olhando essa equação, vamos, para simplificar, juntar os termos de x quadrado, x e os termos puramente numéricos, ok? Então vai ser 2x quadrado mais x quadrado menos 3x quadrado menos 3x mais 3 igual a 0.
Então, se você, olhando como ficou a equação, vocês vão ficar felizes, porque assim é 2x² mais x² menos 3x², isso aqui vão se cancelar. E vai sobrar menos 3x mais 3 igual a 0, que é uma equação do primeiro grau. Que sorte, né? Daí, desenvolvendo essa equação aqui, então nós temos, só sobrou essa parte aqui, certo? Então ficou isso aqui, ó, menos 3x igual a... Vamos passar esse 3 para esse lado da igualdade, ele vai virar 3x. Então, x vai ser igual a menos 3 sobre menos 3. Né? Porque esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Isso quer dizer que x vai ser igual a 1. Ok? Então, 1 é a raiz dessa equação aqui toda. Por quê? Se você substituir 1 aqui, no lugar do x, aqui, 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 você vai ver que isso aqui vai dar 0. Bom, uma curiosidade, né? Uma equação do primeiro grau pode ter uma única solução, que é o caso mais comum, 99,999% das vezes vai ser isso. Mas ele também pode ter infinitas soluções ou até mesmo nenhuma solução. Vamos mostrar isso aqui através de exemplos. Por exemplo, vamos resolver essa equação aqui. Resolver a equação é achar o valor de x. Ok? Vamos fazer aqui, ó. 5x com esse 3x aqui, que vai passar para cá com o trocador de sinal. Né? Esse 3x aqui vai passar para esse lado da igualdade e esse 8 aqui ó, vai passar para esse lado da igualdade mudando esse sinal. Então vai ficar 5x menos 3x, 2x. Certo? Igual a 6 mais o 8, que é esse menos 8 que veio para cá, com o sinal trocado. 6 mais 8, 14. Isso implica que x vai ser igual a 7, que é 14 dividido por 2. Ok? Então, o conjunto de solução dessa equação, a gente diz aqui, o conjunto de solução, é composto por um único elemento que vale 7. Vamos ver agora essa equação aqui, ó. Vamos desenvolver e tentar achar a raiz. Ok? Então, como isso aqui tem um parênteses, vamos eliminar o parênteses aqui. 10 menos... Esse menos está multiplicando 3 e o menos x, certo? Então, é 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 vai dar menos 6. E menos 2 vezes menos x vai dar 2x. Ok? Agora nós vamos colocar tudo que é x de um lado e tudo que não tem x do outro lado. Então aqui vai ficar 2x. Esse 2x aqui, que está aqui, 2x positivo, vai passar para esse lado da igualdade, trocando de sinal. Vai ser menos 2x. Igual a 10 menos 6 é 4, certo? E esse 4 aqui, ó, que está desse lado aqui, ele vai passar para esse lado da igualdade, trocando de sinal. Ele vai virar menos 4. Okay? Colocando aqui o x em evidência, vai ser assim, ó, x que multiplica 2 menos 2 é igual a 4 menos 4 é 0. Ok? 2 menos 2 também é 0. Então, isso aqui nós chegamos à situação de que é 0 vezes x igual a 0. A gente sabe que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, isso quer dizer que esse x pode ser qualquer número. Então, esse é o caso de que isso aqui tem infinitas soluções. Na verdade, isso é uma indeterminação em matemática.
Então, o conjunto de solução dessa equação, né, ele tem infinitas soluções. A gente vai dizer que ele é o conjunto dos números reais. Ok? Por fim, vamos fazer essa última equação aqui. Aqui vai ser mais fácil. Ó, você tem esse 4x, que vai passar para esse lado aqui, mudando de sinal, e esse menos 5 passando para cá, mudando de sinal também. Então vai ficar o quê? Vai ficar 4x menos 4x é igual a 1 mais 5. 4x menos 4x, isso aqui vai dar 0x. 5 mais 1 vai dar 6. Isso aqui, a gente sabe que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Mas daqui, essa equação está dizendo que 0 vezes x é 6. Isso aqui não tem solução, isso aqui é uma impossibilidade. Isso aqui é esse caso aqui que não tem nenhuma solução. A gente indica que o conjunto solução dessa equação é um conjunto vazio ou pode ser expresso como assim, chaves sem nada dentro. Bom, então eu vou apagar a luz aqui para fazer outros exercícios com vocês, ok? Bem, a gente já sabe como achar as raízes da equação do primeiro grau e geralmente assim, equações do primeiro grau são fáceis de achar as raízes e resolver, né? Basta assim você pegar os termos com x, colocar de um lado da igualdade e os termos sem x do outro lado da igualdade e fazer as contas, né? O problema assim que eu vejo é que assim existem provas tipo Enem, vestibulares que não te dão a equação montadinha. As coisas são feitas assim contextualizadas. Eles te dão um texto e as informações vão sendo dadas ao longo do texto. Então, é fundamental que você leia o texto com atenção, vá pescando no texto quais são os componentes que você vai usar para montar a sua equação. Vamos ver isso através desse exemplo aqui, ó. O motorista, após ter enchido o tanque, gastou 1/5 da capacidade do tanque para chegar à cidade A. Gastou mais 28 litros para ir da cidade A para a cidade B, sobrando no tanque o combustível correspondente a 1/3 de sua capacidade. Qual é a capacidade do tanque? Então, vamos ver aqui. Um jeito de fazer isso aqui é você pensar, desenhar um tanque, por exemplo. Você desenha o tanque e a capacidade dele, que é o que ele está querendo aqui, vamos chamar de x. Ok? Então, ele está dizendo aqui que ele gastou, inicialmente, 1/5 da capacidade do tanque para chegar na cidade A. Então, vamos dizer que ele consumiu isso aqui. Isso aqui corresponde a 1/5 da capacidade do tanque, que é o x, certo? Então, 1/5 de x. Ok? Ele continua dizendo aqui, ele gastou mais 28 litros para ir da cidade A para a cidade B. Então, ele gastou aqui mais um trechinho, e esse trechinho corresponde a 28 litros. E ele diz aqui, ó, que no tanque de combustível sobrou 1/3 da sua capacidade. Ok? Então, sobrou o quê? Sobrou 1/3 de x, né? Que é a capacidade do tanque. Com essas informações, você tem que montar a sua equação do primeiro grau. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dizer que a capacidade total do tanque é igual a 1/5 de x mais 28 litros
mais 1/3 de x. Vamos colocar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro lado. Então vai ser assim, x menos. Esse 1/5 aqui vai passar para aquele lado da igualdade mudando de sinal, né? Vai ser 1/5 de x. Esse 1/3 de x vai passar por outro lado da igualdade mudando de sinal. Vai ser 1/3 x. E desse lado da igualdade vai sobrar só o 28. Aqui a gente está vendo que isso aqui é uma fração. Tem denominadores diferentes. Então a gente precisa achar o MDC. O MDC, como eles são números primos, o MDC vai ser a multiplicação deles, que vai ser 15. Certo? E aqui no x, não está escrito aqui, mas é 1. Certo? Então vamos botar todo mundo aqui no mesmo denominador. Então vai ser 15x. O MDC é 15, né? 15 dividido por 5 vezes 1, menos 3x. Aqui 15 dividido por 3 vezes 1, menos 5x. Isso aqui tudo sobre 15, né? Igual a 28. Certo? Vamos somar essas parcelas aqui que tem o x aqui, nessa parte aqui. Então fica 15 menos 3 menos 5, 7x. Ok? 7x sobre 15 igual a 28. Vamos pegar esse 15 e multiplicar o 28 aqui, vai ser 7x igual a 15 vezes 28. 15 vezes 28, a gente consegue, em vez de multiplicar 15 por 28, é meio complicado. A gente sabe que 28 é divisível por 7. Então vamos simplificar aqui, ó. Divide aqui por 7, e o 28 dividido por 7 vai ficar 4. Ok? Então x vai ser igual a 60. No caso, 60 litros. Né? Vocês viram, sim, a gente teve que olhar o texto, entender dentro do texto o que pode ser usado para montar a equação. Geralmente fazer um desenhinho ajuda bastante. E ó, depois que você fez o desenhinho e montou a equação, o resto é só fazer conta, né? E chegamos à solução aqui, 60 litros é a solução daquela equação ali, daquela questão. Bem, com esses exemplos a gente finalizou nossa aula de equação do primeiro grau. Até a próxima.